Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho de notícias aqui da Inglaterra e coisas do mundo que afetam a Inglaterra. E são notícias que, para mim, são relevantes porque afetam a sociedade em geral, né? Vamos lá. Aí nos últimos um ano, faz tempo que eu não faço vídeo desse tipo aqui, mas as coisas estão acontecendo e eu continuo atento. Embora eu não tenha televisão, porque a televisão ela manipula você de uma forma e cria um vício em você e faz você ficar meio que alienado, eu pesquiso notícias, vejo sites, sigo pessoas em Instagram, sigo pessoas em outras redes sociais para ter uma determinada informação e não só pessoas que pensam ideologicamente alinhadas ao que eu penso, né? Eu sigo muita gente que é protestante, eu não sou protestante, eu sigo muita gente que é de esquerda e eu não sou de esquerda, eu sigo muita gente que é de direita, eu também não sou, me coloco muito ali de direita, até porque a direita hoje em dia ela caiu muito pro lado liberal e se a gente for ver historicamente o lado liberal ele é praticamente esquerda. Não que eu seja contra tudo isso, mas existem prós e contras. Então ninguém é 100% conservador, ninguém é 100% progressista, ninguém é 100% liberal. Em alguma coisa você vai ter, porque você é uma formação mesclada de tudo, da cultura, da educação que veio da sua família, dos costumes que você veio, das coisas que você absorveu da sua escola, onde você praticamente foi doutrinado e aí você vai ter uma tendência maior a seguir. Para a galera mais jovem, seguir grupos de interesses, tudo que tem um grupo ali de interesse dela, ela acaba às vezes sendo até contra a própria família para ser a favor desse grupo de interesse, mas faz parte. Então isso é muito de adequação de cada um. E falando em grupos de interesses, uma notícia que é bem bizarra por ser a primeira notícia que a gente vai falar aqui, o governo está estudando lançar um plano para que as vacas elas não arrotem tanto. Então estão estudando para colocar aqui no Reino Unido todo, não só na Inglaterra, que os agricultores alimentem as suas vacas com supressor de metano, galera, porque as vacas emitem metano no ar quando elas arrotam. E para ter toda essa medida vai ter um custo, e esse custo eles estão vendo se vão subsidiar, mas eles estimam que chega a subir em 30% o preço do leite, consequentemente vai subir o preço da carne e tudo mais, simplesmente porque eles não querem que as vacas emitam esse gás no ar, né? Sendo uma coisa que elas emitem a vida inteira, desde quando existem, e não era um dos pontos. Ou seja, eles estão sempre criando novos problemas para darem novas soluções, e isso, o custo é sempre cobrado do povo, que vai acabar tendo a qualidade de vida menor, pior, em função de gastar mais para poder ter o mesmo alimento. Tudo isso para quê? Para que as vacas arrotem menos, cara. Chega a ser cômico se não fosse trágico, porque tudo isso é voltado para a Agenda 2030 e a Inglaterra está focada em atingir o máximo possível dessas metas da Agenda 2030, o que para muita gente não vale a pena. Tem coisas que são úteis, tem coisas que não são úteis, mas para isso você tem que ler, você tem que entender o porquê de tudo isso. Muitas vezes esse tipo de lei está favorecendo uma determinada empresa, e se você não conhece, a maioria das empresas de tudo que você compra não são empresas concorrentes. Na verdade, estão todas sob o guarda-chuva da BlackRock, que é a maior empresa do mundo que domina praticamente todos os mercados mundiais, dona de vários produtos e de várias outras empresas. Ou, se não é dona 100%, ela tem grande parte de várias empresas ao redor do mundo. Ou seja, existe aí um monopólio que vai gerar tudo isso e eles vão lucrar mais. E a conta quem paga é o povo, e logicamente existe um lobby no governo. A Inglaterra é mais honesta do que no Brasil, a questão política, né, e econômica e tudo mais. Porém, existe sim lobby, existe sim empresas que forçam coisas no governo para conseguir leis e tudo mais. As empresas farmacêuticas, elas fazem muito isso. Elas chegam lá, criam um lobby no governo para vender o seu produto. Então a gente tem que ter cuidado com todos os âmbitos, cara. A gente está cercado por uma máquina que quer simplesmente sugar a gente financeiramente. E agora uma notícia um pouco mais regional, que não afeta toda a Inglaterra, mas está acontecendo em algumas cidades. Isso acontece muito, né? Como vocês sabem, as cidades aqui, os cônsules têm seus vereadores e tudo mais, e eles criam leis e normas que afetam aquela cidade, aquela região. E na região de Oxford, né, a prefeitura ali, os vereadores de Oxford, eles estão criando uma lei, na verdade o Partido Liberal, uma candidata do Partido Liberal, está criando uma lei para vender todos os quadros relacionados a questões religiosas, né? Existem um acervo histórico muito grande e caro, e eles querem vender esse acervo para comprar outras obras de arte, porém arte mais moderna, que não seja, né, enaltecendo
a questão religiosa ou qualquer outra. Na verdade, são quadros que já existem há décadas. É como eu catar e vou vender um quadro de... Vou vender a Mona Lisa porque ela só representa as mulheres, né? Não representa os trans, não representa os homens. Então não faz sentido, vamos vender a Mona Lisa e comprar 3 quadros aí para representar todos. Né? Então, quer dizer, é uma questão que o quadro já existe, ele não foi comprado por uma questão de preconceito, e eles colocam isso como uma questão de ataque aos outros gêneros, mesmo sendo uma coisa religiosa que não mostre nada além de fotos em geral. Tem homem, tem mulher, tem uma mistura, tem a sociedade, tem quadros bonitos, tem quadros que também não podem ser, não, você pode achar não tão bonito, mas isso aí está acontecendo infelizmente. Então eles estão considerando vender essas pinturas bíblicas que pertencem ao acervo aí da prefeitura de Oxford, porque segundo a candidata do Partido Liberal, olha os liberais aí, ela fala que não é algo que representa uma instituição progressista, mas a gente tem que entender que os governos eles vão ser em algum momento progressistas de esquerda ou conservadores de direita aqui na Inglaterra. Né? No Brasil não existe conservadorismo. Mas então aqui você vai ter essa alternância, ou seja, se você entra no de esquerda, você vai mudar tudo para ser tudo voltado para aquilo, e quando você entra de direita, ele tem o direito de vender tudo também, então eles vão viver essa guerra e perdendo tempo e utilizando o dinheiro público, mas felizmente isso afeta só Oxford, caso seja aprovado. O governo britânico ele está trabalhando, não quer dizer que tem nada pronto, para reavaliar e reescrever a lei de igualdade. Ou seja, o intuito deles é reescrever essa lei de igualdade para proteger as mulheres, tornando mais fácil barrar pessoas trans de esportes femininos. E é tudo muito ambíguo, porque no Brasil a gente vê, por exemplo, feminista reclamando o futebol feminino ele não tem a mesma faixa salarial do futebol masculino, o futebol feminino ele não tem a mesma visibilidade, porque é nicho, né? O futebol ele é um nicho muito mais masculino, e homem, não que homem todos sejam gays e gostem de ver homens, é porque o homem ele joga num nível diferente, embora tenha muito cara que caia, fique rolando, porque se a gente for ver por quantidade, no Brasil a maioria são de mulheres. E se tem 52% de mulheres, por que o futebol feminino não estoura? Porque as mulheres não gostam de ver futebol, simples assim. E assim vai, só que no caso das trans, elas acabam entrando no espaço e ganhando com muita facilidade com a diferença. Vendo essa lei de igualdade para proteger as mulheres, tornando mais fácil barrar trans no esporte feminino e espaço, na minha opinião, por que não criar uma liga trans de esporte? Ou seja, muito mais simples, né? Então, é isso.